Perfeito, meu caro. Bom, agora indo aqui para o nosso tema, né, do programa de hoje, outra coisa que está chamando bastante a atenção, e acredito que esteja com repercussões aí dentro dos Estados Unidos também, é esse navio hospital da Marinha Chinesa que chegou no Rio de Janeiro, né? Isso vem chamando bastante atenção. Trata-se aqui do Ark Silk Road, é o nome desse navio, tem 178 metros de comprimento, 300 leitos de enfermaria e 20 de UTI. Foi recebido aí com todas as honras pela Marinha do Brasil, e ele está, inclusive, oferecendo tratamentos médicos e atendimentos odontológicos ali à população do Rio de Janeiro. Mas o que chama a atenção é que essa embarcação faz parte da Marinha, ou seja, das Forças Armadas chinesas, Maurício. E a gente tem aí um conhecimento de como a China vem trabalhando o seu soft power, né, e também tentando fazer uma conquista do público. E um momento também chama a atenção quando cada vez mais a China vai perdendo espaço na sua zona de influência aqui na América do Sul, principalmente após a queda do Nicolás Maduro, esse gesto envolvendo o governo brasileiro e as Forças Armadas chinesas e do Brasil também. O que você pode dizer para nós sobre isso, meu caro? Bom, para começar, o governo brasileiro que está aí, o Lula, do governo Lula, eles aprovaram aí um acordo estratégico com a China. O Partido dos Trabalhadores aprovou um acordo estratégico com o Partido Comunista Chinês. Você mesmo já... Opa, acho que o Maurício... Pode ser que o telefone dele tenha tocado lá, pessoal. Só aguardar ele voltar aqui, né? Só um momentinho, por favor. Okay. Acho que já voltou. Prontinho. Acho que tocou o telefone aí, né, Maurício? E eu coloco no silencioso e acontece. Bom, muito bem, vamos lá. Esse acordo do Partido Comunista Chinês e o PT foi feito anos atrás, ou 2 anos atrás, vocês reportaram aqui, e é uma cinta à soberania brasileira. Não tem aprovação aí da CREDEM, da Comissão de Relações Exteriores do Congresso. Está tudo sendo feito a toque de caixa no Brasil e ninguém reage. A questão que o Brasil, os militares brasileiros, o Brasil aumentou ou seja, elevou a representação militar brasileira em Pequim. Antes eram os maiores postos lá eram coronéis do exército que serviam na adjudância militar da embaixada, e isso foi elevado para oficiais generais. Mandaram um oficial general do exército e outro da marinha para lá. Isso caiu como uma bomba aqui em Washington, porque para o Brasil elevar a representação militar lá em Pequim, isso equipara os Estados Unidos, a representação militar que o Brasil tem nos Estados Unidos. E no momento desse em que a captura do Maduro foi feita, os Estados Unidos deixa claro que o hemisfério ocidental, a segurança e a retirada da influência da China nos países do hemisfério ocidental é prioridade americana. Essa visita do navio, que nem esconde o nome, né, o Ark Silk Road, que é o Belt and Silk Road Initiative, que é o programa chinês de emprestar dinheiro para nações africanas, nações até na América Latina. Fez isso com o Peru, fez isso com a Colômbia, fez isso com o Panamá, e que causou os Estados Unidos ir lá no início do governo Trump fazer o Panamá rasgar o acordo e devolver o controle do do canal do Panamá aos Estados Unidos. Eram empresas chinesas que controlavam o canal do Panamá. Então, esse momento é um momento simbólico que esse navio está fazendo essa viagem. Parece que tem 2 fragatas aí chinesas que estão escoltando esse navio, vão fazer exercícios militares com a Marinha Brasileira, o que é pior ainda. O Brasil é um país aliado da OTAN, aliado dos Estados Unidos. Se o senador Cruz, que já quase teve um chilique aí no Congresso americano, denunciando a responsabilidade do governo brasileiro de ter recebido aquele navio cargueiro em 2024 no Brasil, ele foi em público numa comissão pública no Comitê de Inteligência do Senado americano, denunciar que o Brasil tinha amizade com o Irã, um país sancionado, e deixou o navio atracar. Esse exercício e essa anuência dos militares brasileiros de deixar um navio hospital fazer tratamento da população
Eu nunca pensei na minha vida, ter servido a Marinha Brasileira, que eu ia chegar no momento e ver isso acontecer. Porque além de ser muita ingenuidade, é incompetência. Você tem aí os órgãos federais da Anvisa, os órgãos federais da médicos, sabem que os protocolos na China são diferentes. Você tem a potencial ameaça de inoculação de um agente externo para causar uma pandemia no Brasil. E não precisa nem ir longe assim, não. Essa é a ameaça, mas e se alguém faz um tratamento médico no navio chinês e passa mal depois e tem uma complicação médica? Para quem ele vai recorrer? Para o governo chinês? Para o governo brasileiro? Vai parar no SUS e fazer, ó, eu tive um procedimento médico ou dentário lá no navio chinês e eu tô com esse problema aqui. Quer dizer, a população brasileira está completamente vulnerável. Não bastava ter prendido os manifestantes que estavam na frente dos quartéis lá no 8 de janeiro, 9 de janeiro. Eles estão agora entregando, fora a chance de coleta de material genético. Então a China tem capacidade, aí vamos supor aí que atendeu 1.000 pessoas. A coleta desse material genético, qual é o tipo de alimentação que o Brasil oferece, quais são os nutrientes que as pessoas têm. Você tem uma amostra, um espaço amostral muito grande. Vamos falar aí do medicamento que foi inoculado nas pessoas. Não vou dizer aqui as classes, porque você pode sofrer um shadow ban aqui no YouTube, mas a medicação que foi inoculada nas pessoas por causa da grande doença em 2020, eles podem estar aí buscando samples, buscando amostras, para saber como esse agente que foi inoculado nas pessoas está se desenvolvendo num ambiente tropical, que não é o ambiente que eles têm na China. Ou seja, uma série de pesquisas pode abrir a porta para uma série de possibilidades genéticas de pesquisa e de ameaça de bioterrorismo no Brasil, e as autoridades estão vendo isso acontecer. Eu fico feliz que algumas autoridades responderam ao nosso post aí no mauriciogalante.us no Instagram, postei, deu quase 1 milhão já, estão batendo 1 milhão aí em 24 horas. E muitas autoridades, eu repassei para vários senadores, vários deputados federais também, para tomar iniciativa e tomar para que isso não aconteça, para que isso seja, quem autorizou isso seja responsabilizado. É o fim da picada. E a gente percebe, né, Galante, que isso também faz parte de uma operação de propaganda chinesa, né? Isso é algo que preocupa, de tentar comprar a opinião pública e colocar, olha como os chineses são bacanas aqui com os brasileiros, eles estão fazendo atendimentos médicos. E detalhes como esse que você trouxe, eles não vêm à tona. E vale lembrar também que nós temos diversos grupos de mídia no Brasil que são ligados, né, ao China Media Group, que também tem ligações com o Partido Comunista Chinês. E, obviamente, isso também vai ser utilizado aí para publi-editoriais, praticamente, né? Dentro dos Estados Unidos, a gente teve alguma repercussão do atracamento desse navio de maneira direta, meu caro? Olha, ainda não, porque aqui nos Estados Unidos está todo mundo ocupado, com essa situação na Venezuela, com a situação no Irã, principalmente, e vários protestos aqui que eclodiram pelas cidades nos Estados Unidos por causa da ação do ICE em Minnesota, em que causou aí a morte de uma protestante que jogou o carro em cima de um policial do ICE que estava cumprindo mandado de busca contra um migrante ilegal perigoso. Mas vou dar um exemplo aqui. Eu conversei agora com o prefeito aqui, tive reuniões aqui, eu cheguei prefeito e trouxe esse caso do navio chinês para ele, expliquei. Ele já serviu aos Forças Navais, foi policial 25 anos. Ele falou assim: peraí, eu não estou entendendo o que você está me falando. Você está me dizendo que as Forças Armadas brasileiras deixaram o navio chinês vir fazer atendimento médico e a população brasileira no Brasil? Não, isso não é possível. Não, toma aqui, eu peguei, tive que mandar o post para ele acreditar. E olha que esse é uma pessoa politicamente alinhada à esquerda, vota democrata, e ele ficou estupefado com a situação. Mas eu também já acionei algumas autoridades americanas aqui, principalmente o pessoal do Ted Cruz, do senador, para ele saber o que está acontecendo, porque o Brasil está flagrantemente rindo da cara dos Estados Unidos, com todo o esforço que os Estados Unidos têm feito na América Latina para estabilizar a segurança regional, para combater de frente o narcotráfico, para trabalhar para o desenvolvimento regional e afastar esses atores malignos que é China, Rússia, Irã, da América Latina. Fazendo isso, basicamente se alinhando aos maus na frente e na cara dos Estados Unidos.
E pegando esse gancho, porque nós temos aí um cordão umbilical também de interesses que envolve esse ponto que você trouxe, Galante. Irã, China, Venezuela. Nós tivemos ontem a aplicação de sanções ao Irã, né, e qualquer país que fazer qualquer tipo de negócio sofrerá sanções de 25% no comércio com os Estados Unidos. O Brasil tem aí um combo, né, na sua lista de 10% que foi aplicado global pelo presidente Donald Trump, temos mais 40% no imbróglio que está envolvido o ministro Alexandre de Moraes, está suspensa essa tarifação, ela não foi anulada, cancelada, né, ela está suspensa, ela está aí, né, pausada. E agora temos essa possibilidade de mais 25%, porque o Brasil é um dos poucos países que tem uma balança comercial positiva com o Irã, ou seja, o Brasil vende muito trigo, milho para o Irã e compra principalmente a ureia para o setor do agro. Como que você enxerga, e aí eu faço uma pergunta, né, para você, com os seus contatos dentro do Brasil e aí nos Estados Unidos, como que está sendo discutida essa posição que o governo brasileiro possa tomar no meio de todo esse debate que está envolvendo o Irã? Olha, a primeira observação que eu gostaria de fazer sobre isso é importante o povo brasileiro, as autoridades brasileiras entenderem que enquanto o Brasil não tiver um plano estratégico de longo prazo, entender quais são os interesses do Brasil, a prioridade do Brasil, o Brasil vai continuar sendo jogado de ping-pong toda vez que você tiver uma crise internacional dessa que está acontecendo. Então, o Brasil vende insumos não só para a China, mas também para Estados Unidos, para outros países do mundo, Rússia, os países europeus. Temos aí agora o acordo aí com o Mercosul, né, e a Europa. O Brasil se põe numa posição vulnerável, o Brasil não tem carta na manga para ter alavanca de negociação. Então, fica à mercê dessas crises internacionais, o Trump colocando essas taxas de 25%, não só no Brasil, mas outros países que fazem negócio com o Irã. O Brasil mostra sua vulnerabilidade e falta de alavanca para negociar. O segundo aspecto é que, dessa vez, tudo leva a crer que o Trump vai realmente manter a sua palavra e vai... Porque o contrário, ele sai perdendo. Você vê que a intervenção humanitária, que foi uma intervenção humanitária que fez na Nigéria, semana passada, uma semana depois da captura do Maduro, eles fizeram um ataque preemptivo contra o Estado Islâmico na Nigéria, porque lá está tendo genocídio de cristãos. Ou seja, foi uma ação militar americana que eu não sei, não tenho conhecimento se foi aprovada pelo Congresso ou não foi, mas como o Congresso não reclamou, não teve reclamação congressional aqui, tudo leva a crer que o Congresso autorizou essa ação. Então, é uma ação que não traz ganho geopolítico quase nenhum para os Estados Unidos, que é um parceiro comercial ínfimo, que é a Nigéria, mas o recado, é claro, o recado é a defesa dos cristãos dentro da Nigéria é importante para os Estados Unidos. E também para o Congresso, para ter autorizado, ou pelo menos não ter reclamado, se não autorizou, dessa ação. Então, a ação que vai acontecer no Irã é basicamente a mesma coisa, uma ação humanitária para evitar que hoje, se os números são 2 mil, 5 mil, 12 mil, como você está falando, pessoas mortas no Irã, essa ação vai ser no mesmo caráter, uma ação de caráter humanitário para não deixar acontecer um genocídio dentro do Irã. E toda vez que o Trump tem que resolver esses pepinos globais, seja no engajamento com a Rússia, para taxar países que fazem comércio com a Rússia, que você tem 40% dos produtos brasileiros sofrem uma taxação de 50% hoje, e vão passar para 75%. O que foi suspenso de sanções foram certos produtos, não todos os produtos. O Brasil sofre a sanção de 10%, mais 40% que os países que fazem negócio com a Rússia, de certos produtos. O Brasil importa diesel da Rússia. E se jogar mais 25%, vai para 75%. Então, toda vez que os Estados Unidos têm que sancionar algum país do eixo do mal, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, eles barram no Brasil. O Brasil está no meio do balaio de gato. Ou seja, uma hora vai tocar o sininho, que olha, esse cara aqui que está negociando com a gente a questão dos minerais raros ou as sanções aí que estão basicamente torturando para matar o presidente Bolsonaro,
que foi a causa da questão da Magnitsky, uma hora os Estados Unidos vai falar, peraí, não está funcionando, vamos voltar com essa Magnitsky, vamos meter 150% aqui no Brasil, enquanto essas condições não forem atendidas. O Brasil, por enquanto, está sambando ali, está tentando se virar, está conseguindo se virar, mas vai chegar uma hora que a pressão econômica e geopolítica e os interesses americanos são tão grandes nos outros teatros, que é na Ásia, na Europa e na própria África e no Oriente Médio, que o Brasil não vai escapar de ser alvo direto de sanções mais duras, sanções econômicas e questões estratégicas que eu não tiro, militares, da perseguição desses grupos terroristas, narcoterroristas brasileiros na Amazônia, no Amapá, em Roraima, e quem sabe até no Acre ali da ação do Hezbollah, que já é muito bem documentada ali em Porto Velho, na região do Acre.